Na última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Fortaleza, a SBPC, a famosa reunião da SBPC, algumas mesas e painéis discutiram claramente uma questão que parecia meio longínqua no desenvolvimento brasileiro: a redução da família. Uma constatação dos cientistas que está havendo uma preocupação maior com a contenção do número de filhos em cada família. E essa semana aqui no Rio de Janeiro se realizou o primeiro Congresso de Planejamento Familiar, junto com o segundo Congresso Latino-Americano de Planejamento Familiar. Nós resolvemos aproveitar essas questões para discutir aqui no Tome Ciência a questão do planejamento familiar no Brasil, os métodos anticoncepcionais adotados e a evolução disso no uso, das mulheres brasileiras, uma questão que já foi bastante polêmica nesse país. Para discutir essa questão, trouxemos aqui algumas pessoas especialistas bem próximas do ramo. A doutora Neide Lobato participou desse Congresso de Planejamento Familiar e tem uma história ligada a essa questão na área social. Temos ao lado dela Márcio Schiavo, que vem a ser o secretário da BENFAM, organizador então desse congresso e o presidente desse congresso. Temos aqui a meu lado esquerdo a doutora Ana Maria Lippic, esse nome eu sempre erro, né? Lippic, que é a secretária do Conselho Federal de Medicina e ao mesmo tempo integra a comissão de discussão da questão do planejamento familiar no âmbito do Ministério da Saúde. E por fim, a Maria Helena Loureiro, que é do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Em última análise, a quem interessa essa questão toda. Vamos começar então perguntando ao Márcio quais foram os temas principais de discussão no Congresso. Os temas que trouxeram mais polêmica, sem dúvida nenhuma, foi a questão do aborto, porque o aborto está sendo discutido praticamente em toda a América Latina, eu diria até mesmo em todo o mundo, e na medida em que nós trouxemos aqui especialistas na questão do planejamento familiar, na questão do aborto de diversos países, eles trouxeram junto as polêmicas de todos esses países que se somaram às nossas e, portanto, houve uma discussão muito rica em relação à questão do aborto, principalmente nos aspectos do comportamento da mulher e no comportamento do médico pós RU 486. RU 486 é uma pílula que provoca o aborto, portanto, mudando completamente a relação do aborto cirúrgico em relação ao cliente, em relação ao famosa médico. Do dia seguinte, como passaram a chamar? Mais ou menos. Ela é de um pouco mais seguinte do que o dia, mas o princípio é o mesmo. Os outros temas importantes que foram discutidos foram a relação do planejamento familiar com a saúde e com os direitos humanos. Foi feito um balanço dos planejamentos familiares nos últimos 25 anos na América Latina, discutida amplamente a situação em que se encontra hoje o planejamento familiar, a relação do trabalho entre as instituições não governamentais e os sistemas públicos de saúde, a necessidade de integração, de cooperação entre esses sistemas e o futuro, né? Que família é essa que queremos planejar a partir dos anos 90, como se encontra a família e como devemos nós, profissionais da área do planejamento familiar, desenvolver nossas atividades a partir da próxima década. É a década que fecha o século, né? Tá, você está preocupado aí com o futuro, mas eu tenho que me remeter ao passado numa questão que era relativa a série de acusações feitas ao trabalho da BENFAM, que esterilizaram mulheres, aplicavam DIU. Quer dizer, isso mudou? O que é que tinha de razão nessas críticas aí? Bom, na medida em que a BENFAM fez um trabalho pioneiro em planejamento familiar, durante muitos anos, a única instituição que trabalhava com esse tema no Brasil, a concentração das críticas, principalmente da sociedade conservadora e dos extremos, principalmente extremos político-ideológicos, se dirigiram exclusivamente à BENFAM, trazendo um estigma verdadeiramente que nos incomodou durante muito tempo. Hoje está praticamente isso superado. E devemos reconhecer que cometemos erros, mas não aqueles que nos atribuíram muitas vezes de esterilização em massa, ou de esterilização à força, ou de manipular a consciência das pessoas no sentido da escolha de um anticoncepcional. Sempre se procurou garantir a liberdade de opção, a liberdade de escolha das mulheres e dos homens na definição de qual o método mais apropriado. Bem, nós estamos discutindo planejamento familiar. Mas o Márcio mesmo colocou essa questão do aborto como uma questão discutida. Até porque, no caso brasileiro, o aborto vira planejamento familiar, né? Porque ele é sempre uma medida que vem para coibir uma coisa que não foi programada antes, ou que não houve a possibilidade de programação. Por isso eu pediria à doutora Ana Maria que, relativa a essa questão do aborto, pudesse nos localizar, né? Por exemplo,
até do ponto de vista da ética médica. Sim, o aborto não é legalmente permitido no nosso país, a não ser em certos casos, e os médicos têm que se submeter às leis do país. Nós temos uma posição muito clara de que aborto não é método anticoncepcional, da mesma forma como esterilização não pode ser um método anticoncepcional. Agora, eu acho que se preocupa muito com a mortalidade da mulher em relação ao aborto, a preocupação é justa, mas a gente tem que se preocupar mais com a mortalidade da mulher numa coisa muito mais simples, que é no parto. Por não existir pré-natal, por não existir uma assistência decente ao parto e ao puerpério, as mulheres estão morrendo de um simples parto normal. Então, a preocupação com o aborto é muito válida e é justa, mas nós temos que nos preocupar mais com as gestantes de baixo risco que estão morrendo. Agora, o Márcio falou na questão do planejamento familiar e dos extremos políticos e ideológicos, e eu quero dizer que essa questão é realmente política e ideológica, porque eu não consigo entender por que se enfatiza tanto o controle de natalidade, por que ao longo desses 25 anos se usou realmente uma política de verdadeiro controle de natalidade coercitivo. Basta ver a queda rápida da fecundidade das mulheres, principalmente nos países mais pobres, e há sempre um discurso, inclusive do Fundo das Nações Unidas, dizendo que a causa da pobreza é realmente o problema demográfico, quando a gente sabe que a causa da pobreza não é essa. A gente espera que haja realmente uma melhor distribuição de rendas no mundo para que diminua a pobreza. Então, nós não entendemos planejamento familiar como forma de erradicar pobreza, nós não entendemos planejamento familiar como uma política demográfica. Nós achamos que o planejamento familiar deve ser realmente uma opção individual, é uma ação de saúde, mas nunca pode ser feito de forma coercitiva. E planejamento familiar engloba também métodos conceptivos e anticonceptivos. Deixa eu aproveitar essa deixa, então, para perguntar à doutora Neide, relativamente a essa questão do uso de métodos, essa constatação que no próprio Nordeste houve uma queda, né, do número de filhos por família, mas ao mesmo tempo também se fazia uma denúncia numa das mesas da SBPC que isso era acompanhado de um processo de esterilização de mulheres. O que a senhora tem conhecimento disso? Olha, como você falou, André, no começo do programa, seu interesse era resgatar o passado. Então, antes de entrar diretamente na sua resposta, eu gostaria de dar o meu testemunho, porque eu, como assistente social, integrei a equipe de planejamento familiar na Benfam. E o nosso trabalho inicial, o que orientava o trabalho da Benfam era exatamente a individualização do atendimento. Havia uma rotina que garantia a cada mulher ou a cada casal o atendimento individual para que ele fosse educado, esclarecido e depois pudesse, conjuntamente com o resto da equipe, fazer a escolha do processo a ser utilizado no planejamento da sua família. Porque, no nosso entender, eu acho que é quase impossível, num país como o nosso, um planejamento familiar, um controle de natalidade coercitivo. Pois que, se isto é um direito humano, somente o casal pode decidir, tem a liberdade de fazer opção. Agora, ele, para fazer opção, tem que ser educado, tem que ser orientado, tem que ter essa atenção. Então, a senhora acredita que exatamente essa redução que eu citei do Nordeste foi fruto de orientação ou teve outra razão? Não, eu acho que através da orientação, através da liberdade dos casais procurarem os métodos anticoncepcionais, isso está acontecendo. Porque nós estamos chegando numa fase em que, antes mesmo de qualquer processo educativo, a pessoa vai ao posto que ela conhece, que funciona quase mais do que qualquer outro do planejamento familiar, que é o farmacêutico, que é o vendedor da farmácia. Chega e pede a sua cartela de comprimido. Então, eu acho que o planejamento familiar, como uma necessidade humana, ele exige que a sociedade se organize para educar e para oferecer os recursos. Então, nós caímos também naquela história do aborto. A Benfam, quando foi fundada, foi baseada numa luta contra o aborto. E o sucesso da Benfam, desse trabalho todo, é porque ela iniciou numa 15ª jornada de obstetrícia e ginecologia
em que se discutia exatamente o aborto. Então, não seria o aborto adotado agora dentro da Benfam como um método anticonceptivo. Tá. O Márcio estava aqui agitado, querendo dar opinião, mas antes, Márcio, de você entrar nessa questão, eu pediria só a entrada da Maria Helena relativa ao aspecto dos métodos como um todo, que nós vamos ter que discutir, inclusive, a sua eficácia. E queria pegar com a Maria Helena essa questão que envolve aspectos até éticos mesmo. Quer dizer, o aborto é proibido da mesma maneira que a religião católica predominante no Brasil proíbe determinados métodos anticonceptivos. Como é que o movimento feminino vê essa questão? Antes de eu entrar no método, André, você vai deixar eu voltar um pouquinho? Eu estou com a responsabilidade de representar os movimentos autônomos e o Conselho Estadual de Direito da Mulher. E eu acho que é importante que a gente possa entender uma diferença, né, que existe entre o que é dito, né, de planejamento familiar, que a gente costuma localizar o planejamento familiar no processo de ter ou não ter filhos, quando não é isso. E no segundo momento, a gente poder achar que a decisão do planejamento familiar realmente é uma decisão política e ideológica. Quer dizer, não é uma coisa que seja bem ou mal para a população, vai depender de como se coloca. Então, eu acho que é importante a gente ter claro de que a decisão ideológica e os grupos extremistas, até que o Márcio se refere, e a gente continua mais extremista ainda, porque... De direita ou de esquerda, a gente acha... Não, extremistas que a gente quer dizer, as pessoas comprometidas, fundamentalmente no caso aqui, com a saúde da população, com o bem-estar dessa população. Porque planejamento familiar, vamos dizer, como a Benfam fez, que eu conheço bem, em especial eu conheço muito bem, eu acho que foi muito simples, porque criou a necessidade da mulher poder ter acesso a isso. Ela criou uma necessidade, quer dizer, a ideologia da Benfam foi criar a necessidade na população. Ela não tinha, o Estado não dava, ninguém assumia, ninguém definia, ninguém realmente, o Estado nunca assumiu isso, e até a gente tivesse mais tempo poderia dizer por que o Estado se negou sempre a assumir isso. Então, no momento, a Benfam criou uma necessidade, quer dizer, as mulheres que vinham aí com 5, 50, 60, ela criou a necessidade de que a mulher, existiu a mágica da pílula, e existiu a mágica do que chamou métodos aí, e a mulher criou, quer dizer, a ideologia do criar a necessidade, onde a mulher, principalmente a mulher de baixa renda, achou o milagre, né? O milagre, ela poderia agora resolver a sua situação. Só que a consequência disso é que nós temos, inclusive você está falando de um congresso que houve e a gente não teve a oportunidade de colocar o nosso encontro de saúde, que foi feito em Brasília. E o nosso encontro de saúde levantou os dados e nós temos um grande índice, o primeiro índice de mortalidade, quer dizer, da mulher, problemas cardiovasculares, que a doutora Ana pode até colocar. Agora, as doenças cardiovasculares na mulher não se dá apenas pelo método de vida. E muitas dessas mulheres são levadas a isso, esse índice vem acima pela pílula, com indicação errada. E que, obviamente, pela estatística da própria Benfam, que ela até mostra, o Márcio está aí, eu acho que se alguém se interessar, o número de atendimentos que a Benfam faz, os postos que ela tem, o número de clínicas, entre aspas, que ela tem à época que existe, não daria nunca para ela mostrar a estatística do material distribuído do acompanhamento médico necessário à saúde dessa mulher. Quer dizer, é impossível. Houve uma época que a gente até tentou compatibilizar a possibilidade da assistência médica e depois utilizar esse material da Benfam, que, é claro, era importante desde que não ferisse aos princípios éticos da mulher, e nós não conseguimos, porque é óbvio que uma rede, para dar conta disso, o Estado, com toda essa gama de rede, ele não está conseguindo implementar o seu programa que possa ser eficaz. Imagine uma Benfam que não tem o compromisso explícito em montar serviços médicos, em montar nenhuma condição, como é que ela dá conta da distribuição, o volume que ela deve ter estatística que tem? Bem, deixa eu passar aqui para o Márcio, que ele já daqui a pouco fica nervoso. Vou dar aqui a explicação, quer dizer, de repente a gente se depara com a defesa do Estado, desse Estado que todos nós estamos vivendo, desse Estado eficiente, que todos nós somos testemunha, né, desse Estado que vende vacina em plena
em plena crise de meningite, vende vacina à população. Quer dizer, nós trabalhamos com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado, porque nós trabalhamos pela população. E quando a Maria Helena diz que nós criamos a necessidade, nos atribui uma atitude bíblica, porque nós criamos a necessidade das pessoas fazerem sexo. As pessoas fazem sexo desde que elas são pessoas, desde que o mundo é mundo, desde que existem. E só que com uma diferença, existem pessoas que fazem sexo e se reproduzem em consequência do sexo que fazem, e existem pessoas que fazem sexo e se comunicam através dele e vivem, se redimensionam, que comungam uma relação nova. E essas pessoas, evidentemente, é que faziam o planejamento familiar, como é o caso da própria Maria Helena, como é o caso de todos nós que estamos aqui, que nunca tivemos necessidade de discutir publicamente o nosso planejamento familiar. Então, o planejamento familiar que se discute é o planejamento familiar da população carente, é o planejamento familiar da população marginal. É esse que se atribuem possíveis direitos de dizer sim ou não a ele. Deixa eu fazer só uma interrupção para a gente não ficar numa discussão de princípio. E como somos um programa, né, como diz o nome, Tome Ciência, eu vou pedir a Ana, para a gente poder partir um pouco mais para um aspecto científico, que nos desse algumas respostas bastante técnicas. Por exemplo, essa questão da pílula levantada. Benfan distribuiria a pílula, o acompanhamento médico, etc. A pílula, hoje em dia, a medicina considera que é um instrumento de risco para a mulher. E quais são os métodos que não têm risco? Nós sabemos que qualquer droga, ela tem indicações e contraindicações. Ela tem efeitos benéficos e maléficos. Por isso mesmo, a gente diz que tudo tem que ser acompanhado como uma ação de saúde. Porque um mesmo medicamento pode ser bastante útil para um determinado indivíduo e fazer muito mal a outro. O que nós somos absolutamente contra é que se distribuam pílulas, como já houve ocasião de se fazer nesse país, em que havia uma cartela em que a mulher tomava uma pílula 365 dias ao ano. Como se fez com o Norplan, em que se implantava durante 5 anos no braço de uma mulher, seja ela até adolescente, um medicamento que durante 5 anos vai liberar hormônio e sem qualquer acompanhamento. Então, isto ainda pior no caso do Norplan, que foi feito sem autorização. Quer dizer, o que nós somos contra aqui no Brasil, o que você precisa entender, André, em relação a qualquer droga, a qualquer medicamento, em qualquer pesquisa médica, é que ela tem realmente que respeitar os direitos humanos. E respeitar os direitos humanos significa fazer pesquisa médica e uso de droga com toda e absoluta segurança. Nós não podemos imaginar que a pílula seja distribuída no Nordeste, e foi. E como a pílula engordava, as mulheres davam a pílula para os seus filhos, crianças, engordarem também, porque eles eram desnutridos. Então, meninos e meninas também estavam usando aquela pílula que as mulheres iam buscar para engordar. Então, o problema realmente, em relação à questão do ser humano, que fazer sexo é uma questão de ser humano, como se alimentar também é uma questão de ser humano. E eu acho muito interessante que esses programas de planejamento familiar estão aqui como objetivo chegar ao ano 2000 com uma verba que vai de 500 milhões a 2 bilhões e meio de dólares anuais. Agora, diz assim: garantir que as mulheres sejam visitadas pelo menos uma vez em um centro de atenção à saúde durante a gravidez. Quando a gente sabe que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda 14 visitas para que haja um pré-natal bem feito. Então eu quero saber... Esse plano que você está citando, qual é? É dado pelo FUNUAC, que é o órgão da Organização Mundial de Saúde que estuda as políticas demográficas no mundo. Então, a preocupação é que a gente realmente aplique os 500 milhões ou 2 bilhões e meio de dólares num planejamento familiar que garanta a saúde, mas na parte de você ter um pré-natal para que a mulher tenha um parto com toda a segurança, para que nasçam crianças sadias, se preconiza pelo menos uma visita. Isto não é sério. Eu acho que isso também é ideológico. Eu acho que isto aqui é um desrespeito ao ser humano. André, só acrescentando a coisa que a Ana coloca, o Estado não é mais eficiente, né, como até o Márcio cita, à medida em que o planejamento familiar para ele, se fosse distribuir a pílula, seria fácil também, porque até eu acho que a Benfância repassaria essa pílula se fosse para distribuir. Assim, existe até só 3%, Mariana. Você sabe que nós utilizamos 3%. Não, estou dizendo, se a gente o Estado é fiscalizador, agora, ele deve exercer fiscalização. Pois é, acontece que o nosso problema é que para a gente poder implantar o planejamento, a gente remete ao paísmo, quer dizer, é um problema integrado, onde a mulher tem que se ver o todo, e aí dificulta muito mais você colocar na ponta, quer dizer, para a mulher,
Só isso. Você tem que acompanhar o câncer de mama, você tem que acompanhar o pré-natal dela. Ora, isso para um Estado que ele tem dentro dessa... Tá aí, né? Nós estamos aí podendo falar e ver tudo. Esse Estado que é constituído por grupos mínimos que manipulam o todo, como é que esse Estado, que só é tirado dele pelo poder hegemônico dos interesses até do controle da natalidade, ele pode ter verba suficiente colocado nessa estrutura para atender a isso? Marilena, deixa eu voltar aqui a essa questão do uso de métodos. Quer dizer, pela colocação, pode parecer, a Benfam anda por aí distribuindo pílula, o DIU, etc., como no passado, então esclarece isso aí, Márcio. Exatamente. A totalidade das pílulas que a Benfam utiliza são exatamente 3% do que é vendido através do sistema comercial. Portanto, esses 3% não podem ser responsáveis por nenhuma mudança significativa, nem no comportamento da população, nem na qualidade de vida das mulheres que usam. E qualquer um de vocês, evidentemente, estão autorizados e convidados a irem a qualquer posto onde a Benfam está atuando. A Benfam hoje tem apenas 11 clínicas no país, apenas 11 clínicas. Todas as demais serviços trabalham, a maioria deles com o Estado, cerca de 85% com o Estado, ou Prefeitura ou a própria rede de saúde ligada à Secretaria Estadual de Saúde. Então, verificar que o que é entregue, o que é feito, o serviço prestado através dessa rede, por mais precária que seja, é muito melhor do que aquele serviço que está disponível na farmácia. Na farmácia, a única questão que existe é, tem dinheiro? Tem. Compra, paga e vai embora. Então, nós estamos tentando dar uma contribuição para reduzir a má indicação da pílula que existe. Pelo menos uns 15% a 20% das pessoas que estão usando pílulas estão usando contraindicadas. Daí isso é um esforço que nós devemos colaborar para reduzir. Eu pediria, então, doutora Neide, que ampliasse essa questão relativa a métodos. Tá? Porque a gente daqui a pouco já vai chegar para o final do programa e acaba não discutindo a possibilidade dos métodos como um todo. A senhora defende que tipo de informação de métodos? Há riscos na pílula? Não, nós trabalhamos numa posição e achamos, eu não sou médica, não tenho credencial para falar sobre os métodos. E trabalhando numa equipe, cada um trabalha naquilo que é capacitado. Então, quando se discute aqui que o planejamento familiar foi uma necessidade criada, quando se discute que ou isto, ou esta política, ou aquela, eu só queria complementar que, a meu ver, o planejamento familiar entra no rol de toda uma gama de atendimentos que a população necessita. Quer dizer, não exclui que se dedique mais atenção à gestante, não exclui que se dedique mais atenção aos aspectos educativos, não exclui que se apoie a família, porque essa gama, planejamento familiar, como o nome diz, não é só, e a doutora Ana Maria falou, não é só uma questão focalizada na anticoncepção. Há todo um problema maior e que nesses 25 anos, nesse quase um quarto de século, a gente pode perceber a diferença dos primeiros encontros, do primeiro simpósio, que por sinal foi em 67, realizado no Hotel Glória, em que o assunto estava muito, nós todos estávamos muito preocupados em chamar os religiosos, em chamar os sociólogos, em discutir a coisa ética. Então, hoje, como o Márcio já falou deste encontro que houve, não se sentiu mais necessidade desses enfoques, porque tal a ordem e a gama e a mudança da sociedade. Então, à medida em que você trabalha com o ser humano, e que está sempre em mutações sociais e necessidades que se ampliam, então os programas de planejamento familiar também vão se desenvolvendo e vão se ampliando. Haja visto agora que há um grande interesse na orientação dos adolescentes. Deixa eu aproveitar, Neide, essa questão do desenvolvimento e da tecnologia para insistir ainda num aspecto que eu acho que só o que falta, pelo menos para a gente abordar. Eu sou até, por testemunho, eu acho que a última geração antes da pílula, né, em termos de adolescência. E nós acabamos retornando a uma discussão onde a pílula causa malefícios, ou seja, toda evolução, toda droga pode trazer um risco, como a senhora colocou. Vamos cair o quê? Voltar ao velho sistema da camisinha, que é até muito útil para o caso da AIDS, é isso? Olha, André, na maioria dos países desenvolvidos,
são muito baixas as taxas de esterilização. E nós estamos vendo bastante assustados crescer a esterilização nos países não desenvolvidos. A gente nota, nós queremos, para os países não desenvolvidos ainda, que se dê realmente o mesmo cuidado, a mesma atenção na planificação familiar que se dá aos países desenvolvidos. Ou seja, nós queremos deixar de ser cobaias de todas essas drogas, que é o que acontece realmente no terceiro mundo. Quer dizer, em princípio, todas elas são perigosas. Todas são. Agora, como eu disse, qualquer medicamento, em qualquer área médica, se ele é dado com a atenção que a saúde merece, deverá ser usado. Eu sou cardiologista e eu uso drogas que fatalmente têm um limite muito estreito entre o benefício e o malefício, mas meus doentes sobrevivem bastante. Por quê? Porque existe o cuidado, existe a atenção. Nós queremos para o terceiro mundo os métodos civilizados, as drogas realmente úteis na planificação familiar. Agora eu só queria falar no que é livre opção. Eu quero perguntar à mulher pobre, a gente está querendo democratizar os métodos de planejamento familiar, que livre opção tem a mulher pobre se ela perde o emprego se engravidar, se ela não tem creche, se ela não tem condição de se alimentar, se ela não tem pré-natal? É lógico que eu posso fazer minha livre opção de planejamento familiar, porque eu tenho tudo isso. Então a questão de distribuição de renda, sim. Planejamento familiar bem feito implica em distribuição de rendas melhor nesse país. Bem, nós chegamos aí ao final, quer dizer, sem poder talvez até chegar a alguns inícios de discussão, né, porque o tempo não permitiu. Mas eu espero que pelo menos as colocações aqui feitas permitam uma visão que determine uma discussão maior pelas pessoas que estão nos assistindo dessa questão do planejamento familiar, chamando a atenção que cada método tem os seus problemas. Então, que o importante é pensar e se aconselhar mais do que usar indiscriminadamente. Até a semana que vem.